Eu estava debatendo isso hoje com um colega que estava falando, olha, eu montei um portfólio aqui e eu queria saber como é que eu vou chegar nos municípios. Eu disse, o ideal é você... Olá, pessoal! Mais uma live nossa. Hoje para tratar de um tema que é uma grande novidade da lei e que pode ser um grande... Como é que eu posso dizer? Um grande instrumento político para inovações técnicas, tecnológicas, falar um pouquinho sobre o diálogo competitivo. O que é essa nova modalidade licitatória, como que essa nova modalidade licitatória deve aparecer na vida da gestão pública, e a gente não tem nenhum ainda publicado, né? Então tá na hora da gente começar a entender o que é essa modalidade licitatória. O diálogo competitivo é uma modalidade licitatória que foi criada para auxiliar a administração pública quando houver necessidade de inovações tecnológicas, vai ser ou técnicas ou tecnológicas. É utilizado para aqueles contratos que são feitos pela administração pública, nos quais ela não consegue, de antemão, enxergar qual é a melhor solução para atender a sua demanda. Então a administração pública pretende, por exemplo, vamos dar um exemplo. Imagina que eu tenho um problema de abastecimento de água em um determinado município. E eu já gastei dinheiro de várias formas, estou tentando resolver esse problema, não consigo resolver o problema, e aí eu abro um diálogo competitivo. Apresento o meu problema, mostro a minha demanda e o diálogo vai estar aberto. As empresas, então, chegam para apresentar projetos de solução. Então, uma empresa vai dizer, olha, o ideal é você fazer uma rede de cisternas. A outra vai dizer, não, vamos fazer poços artesianos. A outra, não, a gente vai desviar o curso de um rio local. Ou seja, cada um dos licitantes apresenta um projeto de solução para atender a minha demanda. E então, a administração pública vai analisar esses projetos de solução, fundamentadamente escolher aquele que atende melhor a necessidade dela e abrir para competição no mesmo item, no mesmo processo. Então, no diálogo, a gente verifica que há uma busca por uma inovação técnico ou tecnológica. Imagine que um determinado município pretende substituir a energia do município por energia renovável. Então, ela vai abrir um diálogo, uma empresa vai dizer que o ideal é fazer energia solar, a outra vai dizer que é eólica, cada um apresenta um projeto de solução diferente, né? Então, esses projetos de solução são analisados pelo poder público e depois que o poder público analisa esses projetos de solução, ele então parte para o processo licitatório com o projeto que ele selecionou. E todas as empresas que apresentaram projetos de solução poderão competir nesse processo licitatório. A lei estabelece que você pode utilizar o diálogo nas situações em que você não consiga enxergar uma solução no mercado. Então, você precisa de uma solução customizada para você. E também é possível utilizar o diálogo quando você encontra muitas soluções no mercado e não sabe qual é a ideal para atender a sua demanda. Então, são hipóteses em que você vai criar essa busca pela inovação técnica ou tecnológica. Nós temos visto alguns projetos de diálogo competitivo para REURB, para mudança de destinação de resíduos sólidos, a gente tem visto algumas, mas ainda nenhum diálogo competitivo dentro do PNCP efetivamente, propriamente. Então, aquele que apresentar o primeiro diálogo vai entrar para a história, né? Essa também é uma grande oportunidade. Ser o primeiro a apresentar um diálogo competitivo bacana, então mostrar para os gestores que você consegue auxiliar ele na elaboração de um diálogo competitivo para resolver uma solução de um problema dele. Pessoal, as novidades da lei devem ser colocadas dentro do seu portfólio, porque você vai vender isso, tanto para os gestores públicos, quanto para as empresas privadas que querem participar de licitações, ou até aquelas que nem sabem que tem o mercado da licitação aberto para elas. Então, esse portfólio é que vai fazer com que você ganhe esse espaço. Eu estava conversando isso aqui hoje, eu estou aqui em Goiânia fazendo capacitação para a Câmara Municipal de Goiânia. E aí,
Eu estava debatendo isso hoje com um colega que estava falando, olha, eu montei um portfólio aqui e eu queria saber como é que eu vou chegar nos municípios. Eu disse, o ideal é você buscar os gestores mostrando qual é a sua habilidade e o que você pode melhorar na execução da atividade. E se você estiver buscando empresas, é mostrar a ela como o PNCP abre espaço para quem quiser licitar, quem quiser participar das contratações públicas. Olha, eu já até falei isso, eu fiz uma entrevista no outro dia com uma aluna do especialista, e ela disse assim, professor, eu comecei a licitação eu comecei a trabalhar com licitação, entrou no especialista, começou a entender, ela disse, decidi ajudar meu vizinho. Meu vizinho é uma micro empresa que vende animais, e ele queria vender pinto para o poder público. E eu descobri assim que o poder público compra de tudo, que eu disse, meu filho, pinto não dá. E aí quando eu fiz uma pesquisa, eu vi Escola Agrotécnica, vi Fundação Oswaldo Cruz para pesquisa científica, eu vi um monte de licitação para comprar pinto. E ele ganhou, porque a gente apresentou o detalhamento certinho, e poucas empresas nesse ramo sabem que está aberto o processo licitatório. O poder público compra tudo. Pessoal, em todos os ramos, em todas as atividades, existe contratação pública. O mercado de empresas é infinito. E mostrar a essas empresas que você consegue aumentar o faturamento dela é a forma de entrar nesse mercado. Então você que é advogado privado e que quer aproveitar uma oportunidade para entrar no mercado, esse é o caminho. Então ao invés de ficar aí como advogado generalista, atuando em todas as áreas e ao mesmo tempo não sabendo nada, esse é um momento em que você consegue aproveitar um vácuo de mercado, porque nós temos poucos profissionais que estão efetivamente capacitados e qualificados na nova lei, e conseguir ocupar esse espaço. Tanto esse espaço perante empresas que muitas vezes não sabem que podem vender ao órgão público, então montar o seu portfólio e mostrar para ela como você consegue aumentar o faturamento dela, quanto para os gestores, para os órgãos públicos. Então esse é um momento em que você precisa mostrar como você consegue fazer essa diferença. Mostrar para eles como você consegue fazer a implantação, organizar essa implantação para eles. Então, isso é importantíssimo. É você aproveitar esse espaço de mercado hoje. A gente tem visto muitas empresas e muitos órgãos sem consultoria, sem consultores que consigam atuar. O que eu quero que vocês entendam é que atuar no mercado jurídico hoje é um grande desafio. É um grande desafio porque a gente tem uma quantidade muito grande de profissionais e eles normalmente seguem para os mesmos caminhos, os mais fáceis, demanda de massa. São poucos aqueles que decidem se especializar. Então, hoje, se especializar em licitações e contratos é um diferencial. Pode mudar a sua vida profissional, pode mudar a sua carreira. Eu tenho visto alguns alunos do especialista que disseram, gente, eu dei uma guinada na minha carreira profissional, minha vida é outra. Então, não deixem de aproveitar essa oportunidade, porque não é toda hora que aparece uma oportunidade como essa, tá? Até a próxima.